Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então? Jânio, vamos começar falando hoje sobre a manifestação do MST ontem, né, que bloqueou o acesso ali ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, durou cerca de 8 horas e trouxe muito transtornos para a população, para os turistas que estavam tentando sair da cidade, pegar seus voos. Uma manifestação que termina gerando transtornos para as pessoas que muitas vezes não têm nenhuma ligação com o problema deles, né? Pois é, Mariana, é uma situação que tem que ser avaliada, porque de uma geração para outra, ocorrem mudanças que às vezes as pessoas envolvidas não percebem. E é isso que está ocorrendo. Uma segunda geração já está atuando à frente do MST e as autoridades não estão sabendo lidar, não estão sabendo negociar com essa segunda geração, que tem táticas mais modernas, mais atualizadas. O MST deixou de ser um movimento como os fundadores que fortaleceram o MST, especialmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, de ocupação de fazendas, de movimentação na zona rural. Nessa segunda geração, a gente vê o MST passou por uma transição no governo Lula, teve muitas demandas atendidas, inclusive os líderes do MST foram recebidos pelo ex-presidente Lula, ele botou o chapéu do MST, logo depois que teve uma novela, O Rei do Gado, que colocou o MST como um movimento que ganhou popularidade. E no segundo governo Lula, especialmente agora, nesses 5 anos do governo Dilma, o MST praticamente não tem mais aquelas demandas da primeira geração. Essa segunda geração já está muito urbanizada. Aos poucos o movimento foi se aproximando das cidades, especialmente dos grandes centros. E hoje já tem inclusive articulação em alguns estados com o movimento dos sem-teto. Já há essa fusão em São Paulo, já há uma aproximação muito forte no sul do país entre o MST e o movimento dos sem-teto. Aqui no Rio Grande do Norte, aquelas movimentações que ocorriam no interior deixaram de ocorrer, vieram aqui para Natal, tem aqueles acampamentos lá no INCRA, também deixaram esse tipo de manifestação. A penúltima vez, há pouco mais de 2 meses, foi uma ocupação em frente à governadoria. Essas imagens ocuparam os jornais, a mídia aqui no Rio Grande do Norte. O MST ficou em frente à governadoria, inclusive o governador Robson Faria desceu lá a rampa e foi falar com o movimento, se comprometeu com algumas reivindicações e tal. E ontem a gente viu, independentemente de aqui no Rio Grande do Norte estar numa situação melhor ou pior do que na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, o movimento de ontem foi federal. A partir da ocupação do Ministério em Brasília, está ocorrendo inclusive esse impasse, né? A ocupação de um ministério pelo MST, na maioria das cidades a movimentação foi urbana. E não foi em assuntos ou em locais diretamente ligados ao MST, como ocupar a frente da governadoria, que é uma ação política em relação ao governador, ocupar as instalações do INCRA, como fizeram, que é o órgão responsável pela reforma agrária. Eles foram para um ponto da área metropolitana, o aeroporto. Inclusive, com uma situação lá, só passa carro para quem for fazer hemodiálise ou ambulância. E quem vai para o aeroporto é diferente daquelas demandas quando eles ocupam, que interditam as BRs, né? Ah, só pode passar ambulância, quem for fazer hemodiálise e tal. Eles só foram fazer isso. Quem estava indo para o aeroporto estava para embarcar, ou então para descer de um avião. E se deu um resultado, em termos de mídia, melhor do que as manifestações anteriores, é provável que esse tipo de ação se repita. Então, voltando aí à questão das gerações, saber o que foi que hoje, o que é que está pontuando essa nova geração do MST. A reforma agrária não é mais um projeto revolucionário. Ela é já consequência do muita coisa foi feita nesse sentido. Precisa-se trabalhar com os assentamentos, com as reivindicações, com as demandas mais atualizadas, considerando principalmente essa migração do MST da zona rural,
Agora, o Bolsa Família sustenta muitos, e os assentamentos também dão uma certa estabilidade nas áreas de conflito do interior. Mas as áreas urbanas, que já é o caso aqui de Natal, é preciso de uma avaliação, de uma negociação, de modo a gente não ter essa repetição do que aconteceu ontem, envolvendo dezenas, centenas, milhares de pessoas que não têm absolutamente nada a ver. O confronto ou o conflito até do MST é com aqueles que diretamente podem resolver e não estão resolvendo, se comprometem a resolver e não tocam para frente. O resto da sociedade, em ações como a de ontem, o MST só perde popularidade, a popularidade que um dia chegou a ter.